Nós temos nessa noite, aqui conosco, presença do pastor Adilson. Pastor Adilson é contemporâneo do pastor Edilson, pastor Francisco Freitas. E ele está aqui em Marília para fazer uma cirurgia de catarata amanhã, vai fazer 2 cirurgias. E ele queria vir conhecer o trabalho aqui em Oriente. Falei, pastor, então o senhor vem, né? E o pastor Edilson vai trazer mensagem para nós essa noite. Está aí com a esposa, a irmã. Convidar o pastor aqui na frente. O pastor Adilson vai estar pregando para nós. E falando um pouco do seu trabalho, da sua vida. E que Deus o abençoe ricamente. Fique à vontade. Graças a Deus, irmãos. Amém. Me chamo Adilson Costa. Sou casado com a mulher mais linda do mundo, que é a Camila Costa. Está aqui comigo. Nós trabalhamos na cidade de Margarita, na ilha de Margarita, na Venezuela. E temos uma congregação lá naquele país que está atravessando uma crise muito grande de desabastecimento. Eu gostaria que vocês estivessem orando pela Venezuela. A Venezuela hoje tem muitos missionários brasileiros, até porque a Venezuela está sendo abastecida com a comida que vem do Brasil. Lá não tem mais produção de comida, é uma crise de desabastecimento total, tanto de alimento como de qualquer um gênero e remédio. E nós trabalhamos da fronteira até a beira do rio, cidade de Porto La Cruz, são 1.600 quilômetros, e depois temos que pegar um ferryboat e navegar mais 4 horas para chegar na nossa casa, lá na ilha. E o alimento que vai para a Venezuela vai do Brasil. Um salário mínimo na Venezuela está a 200 mil bolívares. No câmbio da fronteira, R$1 está cambiando 20 mil bolívares. Então, o salário mínimo da Venezuela é R$10, no nosso dinheiro. Dá para comprar 2 quilos de frango, ou um pacote de arroz. Então, o povo que ganha um salário mínimo na Venezuela e não tem condição de comprar comida vinda do Brasil. O governo venezuelano, que é um governo comunista, ele fornece para a população pobre um alimento que é baseado em farinha de milho, chamado harina pan, e um carote de suco, chamado papilon, que é, na verdade, a rapadura ralada, e feito o suco, e essa é a base alimentar do povo da Venezuela. Nós, brasileiros, nós temos um projeto que trabalhamos com as igrejas de Manaus, de Boa Vista e de outras partes do Brasil, aqueles que têm abraçado esse ministério. A gente arrecada de 2 em 2 meses dinheiro, ofertas ou alimento, e a gente compra o alimento em Boa Vista. Nós temos um encarregado de comprar o alimento, faz a relação, leva na fronteira, carimba no consulado como ajuda humanitária, e assim esse alimento chega até São Félix, que é onde nós temos um seminário, e lá do seminário, então, para cada congregação vai o alimento para a gente dividir com os nossos irmãos da igreja, e assim a gente amenizar um pouco a situação da fome que eles estão passando. Nós trabalhamos com o Ministério de Esporte, e através do Ministério de Esporte, que a gente, antes do trabalho, de ensinar futebol para as crianças venezuelanas, que lá o esporte é o beisebol, a gente fornece um lanche, dá uma merenda com biscoito e suco,
vindo do Brasil, e assim a gente atrai uma grande quantidade de crianças. Na minha casa lá ficou uma família de missionários, pastor Antônio e a irmã Ivanilde e as suas 2 filhas, que estão tomando conta da congregação, porque eu precisei sair de licença da nossa missão para tratar do problema dos meus olhos. O clima da Venezuela, além de quente, onde eu moro o vento é muito salgado. Isso afetou muito meus olhos com pterígio. Eu já fiz cirurgia nos 2 olhos e agora segunda-feira eu farei cirurgia nos 2 olhos de catarata. Então, depois da minha recuperação, estarei voltando para o meu campo missionário e hoje eu estou muito feliz. Eu me senti até que eu estava no céu quando eu vi esse coral cantando esses hinos tão harmoniosamente bem. Parabéns, pastor. E parabéns, igreja, por esse belíssimo louvor ao Senhor nosso Deus. Quero dizer que eu me senti muito bem aqui nessa igreja, estou me sentindo em casa. Agradeço pela oportunidade que eu tenho nesta noite de falar da palavra do Senhor para a igreja do Senhor. A igreja que foi comprada por um preço muito caro. O preço foi a vida do nosso amado Salvador. Amados, eu gostaria de convidá-los para abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus e vamos discorrer sobre um tema. E o tema que nós vamos falar hoje é qual é o primeiro de todos os mandamentos. Então nós vamos falar sobre isso e vamos basear aqui o nosso texto desse tema que retrata uma pergunta de um escriba, que um escriba fez a Jesus, e esse versículo foi a resposta de Jesus a tal pergunta. Então aqui nós temos o nosso tema e o texto que está do versículo 29 ao versículo 30, e eu gostaria só de convidar vocês para a gente estender um pouquinho mais. Vamos puxar um pouquinho para frente e só um pouquinho para trás e vamos ler do 28 até o 31. Então, vamos assim fazer a leitura da palavra de Deus dessa maneira. Chegando um dos escribas e tendo ouvido a discussão entre eles, veio e visto como Jesus havia respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Amados, vamos ao nosso Deus em oração. Nosso Deus, obrigado por essa grande oportunidade que temos de nessa noite, diante da tua igreja santa, falar da tua palavra santa. Usa, Senhor, a boca do teu servo para falar as palavras exatamente que a tua igreja precisa ouvir nesta noite. E revela a tua vontade para cada pessoa, para cada filho teu aqui presente, segundo a nossa necessidade. Pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pois é, amados, aqui nós vemos então esse texto que foi uma resposta que Jesus deu a esse escriba quando ele perguntou qual o principal
de todos os mandamentos. E ele respondeu. O interessante é que nós temos eu coloquei aqui qual o principal de todos os mandamentos, e ele respondeu com essas palavras que estão aqui. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Amados irmãos, a palavra que o nosso Senhor Jesus usou foi uma palavra do Velho Testamento, lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6, e ele usou o versículo 4 e o versículo 5 para responder essa pergunta desse escriba. Sabe que essa palavra do Velho Testamento é uma palavra usada em todas as celebrações das sinagogas. Começava a celebração com todo mundo recitando essa palavra. Por isso que ela começa, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E então eles recitavam, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Essa palavra, ela tinha uma importância muito grande para o povo de Deus, o povo de Israel, porque ela procurava incutir na cabeça do judeu que não existia outro Deus semelhante ao nosso Deus. E que ele, por isso, ou por muitas razões, ele tinha que ser o Deus que ocupasse o primeiro lugar na vida de cada um daqueles homens e mulheres, crianças e jovens. Até porque essa mesma palavra era recomendado nesse mesmo texto, que ela devia ser falada dentro de casa para os filhos. Olha, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, colocando em todos os lugares da casa, lugares estratégicos, para que todo mundo pudesse estar sempre lembrando: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, meus queridos irmãos, uma das coisas que é necessário que a gente retrate aqui hoje é que essa palavra que Jesus usou, que ele não só falou do primeiro, mas ele falou do segundo. O segundo ele disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, pega os 10 mandamentos e divide em 2 blocos. Os primeiros 4 mandamentos se trata do relacionamento entre nós e o nosso Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, ou não terás outros deuses diante de mim, se trata de um relacionamento entre nós e o nosso querido Deus. Já os 6 últimos versículos, que vai do 8 até o 17, ele trata de relacionamento interpessoais. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Uma coisa importante da gente focalizar é que um não pode estar separado do outro. Por exemplo, o que é que nos faz ser igreja obediente? O que é que nos faz ser igreja que se focalize no primeiro, num dos principais mandamentos de Deus para a igreja? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A única coisa que nos faz cumprir o ide é se nós tivermos amor ao nosso semelhante. É o amor que faz a gente sair da nossa casa, a gente ir na casa de alguém, a gente ir visitar a casa do vizinho, a gente investir um tempo lá no nosso trabalho, na nossa escola, para estar falando, e principalmente a gente está dando um belíssimo testemunho, mostrando para as pessoas que nós temos uma meta aqui na terra para alcançar, e a nossa meta é nos tornar semelhante a Cristo, para que assim, dessa forma, nessa diferença do mundo, nós possamos então atrair as pessoas para Deus, para Cristo. Mas isso só é possível, nós só fazemos isso como igreja do Senhor, se nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. E uma coisa importante é que se nós dizemos, falamos
usamos a nossa boca, cantamos esse hino maravilhoso que exalta realmente o amor e a gratidão que nós devemos ter ao Senhor, mas nós não amamos o nosso próximo, desandou o caldo, meu irmão. Porque é tanto que Jesus não se focalizou em dizer: o primeiro, o principal de todos os mandamentos é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Ele disse, e o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos pensar que um pode estar separado do outro, porque não está. É tanto que o Senhor Jesus, ele falou exatamente isso. Então, como amar a Deus de todo o coração? Como podemos amar a Deus de todo o coração? É fácil falar com a boca. Eu amo a Deus de todo o coração, mas não é suficiente só falar. Então, como amar a Deus de todo o coração, então? Eu quero pedir permissão de vocês para usar como ilustração desse como amar a Deus de todo o coração. Então, eu quero usar, já que hoje foi o último jogo da Copa do Mundo, nós já estamos aí com 30 dias que está acontecendo aí a Copa do Mundo lá na Rússia. Hoje foi o final, né? Hoje foi o final. Meu time perdeu. Meu time é a Croácia. Ele acabou perdendo. Mas não tem problema, porque eu não amo o futebol de todo o coração. Eu amo o meu Senhor de todo o coração. Então, para mim, foi almoçar na casa do pastor Gilberto, e lá nós assistimos o jogo, e voltei para casa tranquilinho. Meu time perdeu. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. Amados, vocês sabiam que eu li que foram para a Rússia 50 mil brasileiros para a Copa do Mundo? Eu não sei se eu estou errado no número, mas se alguém tiver um número mais correto, mas eu entendi que foram 50 mil brasileiros para a Rússia. Olha, a Rússia é longe. A Rússia é lá do outro lado. Então, para ir para a Rússia, para ficar 30 dias, pensa numa grana, né? É dinheiro, né? Tem que ter muito amor para ir para lá e ficar 30 dias. E eu vi até dizer que teve gente que perdeu até o emprego. Entregou, chegou o patrão, me dê as contas, me indenize que eu estou precisando ir para a Rússia. Eu vou para a Rússia porque eu amo a seleção de todo o coração, então eu tenho que ir para lá para ficar torcendo pelo meu time aí, esses dias todinho, um mês, eu tenho que ficar lá. E aí então ele vai despesa de passagem, ele vai gastar lá com hotel, com alimentação e outras coisas mais. Sabe por que esse brasileiro fez isso? Porque ele ama a seleção brasileira de todo o coração. Então, eu quero usar esse exemplo do mundo esportivo, de gente que ama o esporte de todo o coração. Se o homem ama a seleção brasileira de todo o coração, o que ele faz? Eu quero falar algumas coisas aqui para a gente ver o que é amor. O que é amor. E a gente pode, por conta do Espírito Santo, a gente aplicar um pouquinho para nós aí. Não precisa eu estar falando nada aqui, porque o Espírito Santo aqui é que vai falar com a gente. Mas, se um homem ama a seleção brasileira de todo o coração, ele nunca perde um jogo. Nunca perde um jogo. Então, isso chama-se amor. Ele nunca perde um jogo, né? Eu fico sempre pensando que quando nós amamos Deus de todo o coração, nós também nunca perdemos um culto. Tá certo? Nunca. Sabe por quê? Amor que nós temos ao nosso Senhor. Nunca perdemos. Nós podemos estar longe, mas a gente se apressa. Eu vou chegar na hora do culto, porque eu amo a Deus de todo o coração. Quando um homem ama a seleção de todo o coração, ele gasta o que for para assistir o jogo. Ele gasta o que for, não importa o preço do ingresso. Ele gasta, ele ama, então ele gasta. Ele viaja para onde for, ele perde até emprego, porque ama
a seleção de todo o coração. O futebol é a primeira coisa na vida dele. Quando a pessoa ama de todo o coração, aquilo é a coisa principal, a primeira coisa na vida dele é exatamente o futebol. Ele nunca está ocupado demais para o futebol. Quando ele ama o futebol de todo o coração. Se as pessoas estão visitando a sua casa na hora do jogo, ele vai assistir e adivinha o que ele faz? Ele convida todo mundo para ir assistir. Se aquilo é importante para ele, logicamente que ele acha importante também para os meus visitantes da minha casa. Você sabe que, infelizmente, às vezes, se nós recebemos uma visita que nós achamos muito importante na nossa casa, está na hora do culto, adivinha o que muitas vezes a gente faz? Olha, pessoal, hoje ninguém vai para a igreja porque nós temos uma visita importante, então vamos ficar aqui, né, fazendo sala para a nossa visita, para papá. Onde está o amor de todo o coração ao Senhor? Seria, pessoal, o seguinte: eu amo a Deus de todo o meu coração, está chegando a hora de eu ir adorar o meu Senhor lá no templo, então gostaria de convidá-los, vocês são meus convidados, para a gente ir lá, e depois a gente volta para casa e a gente continua o nosso papo, a nossa conversa, matando a saudade. Sabe o que era que a pessoa estaria demonstrando com isso? Eu amo a Deus de todo o coração. Eu amo a Deus de todo o coração. Eu trabalhei numa cidade e lá tinha um cidadão chamado João Gomes. Hoje ele mora em Palmas, mas aquele homem conduziu muita gente a Cristo. Chegava uma família visitando lá, perto do culto, ele dizia: gente, é o seguinte, eu estou precisando demais de falar com vocês, de ficar junto com vocês um pouco, mas agora eu tenho que ir para a minha igreja, adorar o meu Deus, e vocês são meus convidados, eu vou levar. E aí, quando era muita gente, não dava no carro, Célia, pega outro carro, e levava todo mundo para a igreja. Quando via, chegavam os 2 carros, e aquele monte de gente saindo dos carros, e assistindo o culto, e dali muita gente aceitou Cristo como Salvador, e alguns deram testemunho, dizendo: o que me comoveu mais foi ele dizer: eu amo a Deus de todo o meu coração, e amo vocês também, mas primeiro nós vamos adorar a Deus, e depois nós vamos então conversar e ficar até a hora que for aqui conversando. Entenderam bem como é a situação? Amor, ama de todo o coração. Uma outra coisa, se o jogo é à meia-noite, sem problema nenhum, sem problema. Marca um culto meia-noite para ver. Pastor Maurício, vamos inovar aí, irmão, vamos marcar um culto meia-noite, vai começar meia-noite. Bem, eu não sei aqui, né? Mas por aí eu acho que vinha pouquinha gente. Agora aqui, pelo fervor que os irmãos cantam, eu acho que vinha todo mundo, né? Mas a outra coisa, se o jogo dura muito tempo, sem problema. E se a mensagem dura muito tempo, como é? Ih, rapaz, será mesmo, hein? Parece que o pastor só aprendeu a começar, mas terminar que é bom. As pessoas ficam inquietas. E alguns até dizem assim: ó, mulher, passou 5 minutos, bora embora. Bora. E às vezes retira da igreja sua família e vai embora porque passou um pouquinho de tempo a mensagem da palavra de Deus. Cadê o amor? O amor de todo o coração. Então, amados, ele nunca chega atrasado no jogo. Meu irmão, quando o camarada ama o seu time de todo o coração, ele nunca chega atrasado no culto. Nunca. É por isso que nós que amamos a Deus de todo o coração, nós não chegamos atrasados no culto. Nós não chegamos. Nós chegamos antes. Sabe por quê? Porque... vamos colocar o exemplo de um professor. Não sei se tem professor aqui, mas professor,
ele chega sempre 15 minutos ou meia hora adiantado. Ele vai lá, confere tudinho, depois então, ele fica lá na sala, ele vai lá para a sala dos professores e fica aguardando chegar a turma. Mas quando dá certinho no horário, o professor já está na escola. E se o aluno chega no portão 5 minutos depois do horário, sabe o que acontece com ele? Meu filho, sinto muito, o portão já fechou. Vá para casa, tchau. Né? Agora, nós logicamente que temos entendido que quando se trata de Deus, é muito mais importante que nós demos a honra a Ele. Não vou chegar atrasado no culto ao meu Deus, não vou pegar o bonde andando, eu vou chegar antes, eu vou sentar no banco, vou fazer a minha oração, vou agradecer a Deus porque eu estou na casa dele e vou adorar Ele na beleza da sua santidade. Então, é exatamente o procedimento normal da igreja do Senhor. Amar ao Senhor de todo o coração. Por exemplo, ele sabe tudo de todos os jogadores. Aqueles que amam a seleção brasileira de todo o coração, ele sabe tudo de todos os jogadores, ele sabe tudo. Ele coleciona, ele compra revista, ele gasta, ele compra camisa, enfim, ele investe porque ele sabe tudo de todos os jogos. Ele sabe tudo de todos os jogadores. Ele fala da seleção o tempo todo. Ele fala da seleção o tempo todo. Por quê? É amor, gente. É amor. Quando a gente ama de todo o coração, o que é que dá prazer na gente falar do objeto do nosso amor todo o tempo? Aonde eu estou? Então, vocês sabem que todos nós, crentes, que temos um amor verdadeiro, acima de tudo, do nosso Deus, nós não podemos nos calar. Nós não podemos. Nossa língua coça para falar do nosso Deus, falar das maravilhas de servir a um Deus tão maravilhoso e amoroso, de falar que Jesus entregou a sua vida toda, ele derramou até a última gota do seu sangue, e isso foi por amor a nós, e agora o amor que nós temos a Ele é simplesmente por gratidão, porque Ele já nos amou. Entenderam bem? Então, esse negócio que você tem de falar de Jesus em todo lugar, isso é simplesmente natural, porque você ama a Deus de todo o coração. Então, quem ama quer falar. Quem ama, quando você é assim um rapaz, você arruma uma namorada, você quer falar dela, quer falar dos atributos dela, da beleza, enfim, você está elogiando, você está falando, porque é o amor, entenderam, amados? Então, por que esse torcedor fala o tempo todo da seleção? Porque ele ama a seleção de todo o coração. Todo mundo sabe que esse homem ama a seleção de todo o coração. Por quê? Porque ele fala dela o tempo todo. Todo mundo vai saber que o crente ama a Deus de todo o coração, porque ele fala de Deus o tempo todo. Infelizmente tem as exceções. Eu ouvi uma história de uma repartição aí, não sei se era Marilã, aí, mas era uma empresa que tinha muito empregado, mas tinha um setor que era terrível. Crente não ficava naquele setor. Ele chegava lá, os outros ímpios, era xingando e tal, e ele acabava pedindo para sair. E um crente foi para lá, pediu para ir para lá. E ficou lá, já estava com um mês, e um dia lá no refeitório, os outros crentes encostaram com ele e disseram: mas irmão, o que está acontecendo? O senhor está lá, rapaz, naquele setor, já um mês, rapaz. Ele disse: estou lá um mês. O povo lá nem sabe que eu sou crente. Dá para esconder uma luz que está no velador? Não. Porque a luz não consegue se esconder. Ela sempre brilha.
ela sempre chama atenção. Então o crente é a luz do mundo, ele tem que realmente agir como tal. Então, o crente precisa amar a Deus da mesma maneira. O mundo precisa ver que o cristão ama a Deus de verdade e não só de palavras. Mas, amados irmãos, a pior coisa na vida de alguém chama-se ingratidão. Ingratidão. Sabe que Jesus, quando alguém está sofrendo uma ingratidão, é só essa pessoa conversar com Jesus, porque de ingratidão Jesus sabe demais, porque ele tem sido a pessoa que tem sofrido mais ingratidão em todo o tempo. Olha, eu queria dar só alguns exemplos aqui. Por exemplo, que nós não devemos, se Deus nos ama, o que devemos fazer em troca desse amor que Ele tem por nós, que é um amor ímpar? Em Malaquias capítulo 1, vamos abrir aí nossas Bíblias para Malaquias capítulo 1, e nós vamos ver o versículo 2 e o 3 de Malaquias, e nós vamos notar, por exemplo, que Jesus não sofre ingratidão só nesta geração atual. Ele, na verdade, já desde o Antigo Testamento, que ele vem sofrendo ingratidão. Aqui nós temos o capítulo 1 de Malaquias. Nós vamos ficar aí com a nossa Bíblia aberta em Malaquias capítulo 1, e nós vamos primeiramente tirar uma lição aqui do versículo 2 e o versículo 3, que diz assim: Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então aqui nesses 2 versículos, irmãos, aqui fala de duas atitudes. Deus amou os dois por igual. Era Esaú e era Jacó. Mas Deus diz aqui, eu amei Jacó, mas eu me aborreci de Esaú. Por que então que Deus, amando as duas pessoas, ele mostra isso que nós vemos aqui? Sabe por quê? Por causa da ingratidão. Por causa da ingratidão. Vocês conhecem a história de um e conhecem do outro. Jacó saiu com a mão abanando para ir para a casa da parentela dele. Ele dormiu lá no relento. De noite ele teve uma visão de uma escada que subia até o céu. E ele disse, estou perdido, eu vi a Deus, mas estou vivo. Mas ele disse, Deus, eu estou indo aqui sem nada. Mas eu quero dizer para o Senhor que eu amo o Senhor. Se o Senhor fazer eu ir em paz e voltar em paz, esse lugar aqui vai ser a casa de Deus. E de tudo que eu ganhar, eu te darei o dízimo. Vocês sabem que depois de 20 anos ele voltou. Ele era por cima da carne seca. Tinha muitos bens, famílias, muitos filhos. Mas ele não esqueceu que tudo que ele recebeu veio da mão de Deus. Essa era a diferença. Esaú não. Esaú, apesar de ser amado também, mas ele disse, eu vou fazer o que eu quiser. Até as mulheres cananitas, que não era para casar com judeu, ele disse, vou buscar uma, porque eu não estou nem aí com o que Deus quer. Está vendo o que é? Ingratidão. Ingratidão. Deus ama a todos nós por igual.
mas as bênçãos de Deus, elas são condicionais à nossa obediência, a obediência do cristão. O amor que ele devota a Deus é o referencial dele ser abençoado, ou então ele viver meio na pindaíba. Então, nós temos o versículo 6 até 8 aqui de Malaquias, que diz assim, o versículo 6 diz, o filho honra o pai, e o servo honra ao seu senhor. Se eu sou pai, aonde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós outros, ó sacerdote, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrifício, para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo, o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, e acaso terá ele agrado em ti? E te ficará favorável, diz o Senhor dos exércitos. Aqui nós temos, que Deus fala aqui, que naquele tempo era oferecido pão como oferta no templo, né? E aqui nós vemos uma coisa impressionante. Aquelas pessoas ofereciam pão velho, pão bolorento, pão que eles não queriam mais. Por que eles ofereciam aquele tipo de oferta para Deus? Porque eles não queriam mais, porque não servia para eles. E eles achavam, não, leva lá. E oferece lá no templo. Quando eles levavam o animal para o sacrifício, eles não escolhiam o melhor, eles não escolhiam a primícia. Eles olhavam e diziam, esse cego velho aí que está quase morto, leve lá, leva o pereça lá, sacrifício. Esse coxo, esse dilacerado que o bicho quase mata, pode levar. E Deus diz assim, porventura isso não é mal? Ele diz, se eu sou Deus, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está a honra do Senhor? Irmãos, isso não é uma lição somente para o povo de Israel, que depois de ter recebido tudo das mãos de Deus, de ter entrado numa terra que ele não plantou, que ele não construiu, que ele recebeu tudo de graça, ele deveria ter um coração totalmente cheio de gratidão. Mas qual era o procedimento desse povo agora diante de Deus que está retratado aqui? Fazia pouco caso de Deus, pouco caso. Mas olha, irmãos, Deus leva muito em conta isso. Nós hoje somos o povo de Deus. Qual é o nosso procedimento para com Deus? Nós sempre oferecemos o melhor culto a Ele, a melhor música, a melhor oferta, o melhor da nossa vida, o melhor da nossa casa. O carro que nós temos não é nosso carro, é o carro do Senhor. Nós podemos ir longe buscar pessoas, gastando gasolina do nosso bolso, trazendo almas para Cristo. Realmente, se nós não conseguimos oferecer o melhor, nós estamos
indo nesse caminho aqui. Indo nesse caminho aqui. Então nós temos que fazer uma reflexão diante da palavra do Senhor para a gente ver qual tem sido a minha atitude como servo. Será que Deus está falando para mim assim, como Ele fala aqui, dizendo, espera aí, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? O respeito para comigo. Eu sou um camarada da boca quente, infelizmente eu uma vez fui pregar numa igreja e eu vi algo que não suportei. Tinha um curumim lá, querendo fazer travessura, e a mãe daquelas mães, aí ela pegou a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Ela fechou o fichiclé, deu para o menino brincar. E ele pegou, veio para o corredor da igreja, botou a Bíblia no chão e saiu empurrando. Era um carrinho. Meu irmão, aqui doeu. Irmão! Aí todo mundo se espantou. Por favor, aparece um diácono para pegar essa Bíblia, a palavra de Deus na mão desse curumim. Porque senão vou ter que descer daqui para pegar. Essa é a palavra de Deus, meu irmão. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E muitas vezes nós fazemos isso. Objeto sagrado, nós não para menino rasgar e tal, para ele ficar calado. Sabe o que é o remédio para menino ficar calado? Peia. Não tem remédio melhor. Eu até, quando meus filhos eram pequenos, eu dizia assim, pessoal, só um momentinho que a mãe desse menino vai dar o remédio dele, que está na hora, quando ele estava bagunçando. Aí a mãe levava bem ali no terreiro e pam, 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 pam. Aí o menino queria gritar, ela dava água. Pum. Voltava, mas meu irmão voltava para a igreja sentadinho no banco, parecia que aquele menino estava anestesiado. Remédio para menino ficar quieto. Peia. Desculpe que peia, não tem na Bíblia peia, mas a Bíblia chama de vara, né? Disciplina. Deus sabe melhor do que nós. Às vezes a gente vai se aconselhar com o psicólogo. Olha, o meu menino é terrível, danado. Diz, não toque nele, que você vai inibir a criança. Psicólogo nem lê a Bíblia. Vai ler o livro de Provérbios, meu irmão. Aí você vai ver como você pode... Olha, esse culto aqui, meu irmão, esse culto aqui. Para mim, isso aqui é o céu. Então, eu vou terminar hoje. Fique tranquilo. Vocês estão rindo, né? Então, amados, Malaquias 1:8, nós temos aqui o que nós já lemos. Quando trazeres animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta para o teu governador e vê o que é. Ele está dizendo aqui, olha, essas ofertas que vocês trazem, animal cego, enfermo, dilacerado, coxo, já quase morto, pega um bichinho desse e leva lá de presente para o teu governador. Aqui não tem governador, mas prefeito, né? Leva para o prefeito. Fica lá, prefeito, o bichinho lá todo babando, Aí, está aqui que eu trouxe um presente para o senhor. Quero, rapaz. Rapaz, leva esse bicho velho daí, rapaz. Não tem vergonha na cara. Não é não? Mas para o prefeito, é um animal bonito, né? Gordinho, tá para espocar de banha. Está aqui, seu prefeito, para o senhor comer esse animalzinho gordinho. Mas olha só a diferença. Para Deus, era o pior. E para o homem, era o melhor. Porque o homem reclama. Eu não quero isso, rapaz. Sai para lá. E muita gente pensa que Deus não reclama. Eu estava ouvindo uma historinha engraçada aí, que é fictícia, mas
ela conta uma lição que as notas de dinheiro do Brasil estavam conversando, batendo um papo aí, as notas. E a nota de R$100 ostentava, ela dizia assim, eu tenho andado aí pelos shopping e passeando aí pelos balneários, e a nota de 50, eu também ando por aí de vez em quando, para cá. E a nota de 20, eu só ando no supermercado, eu só ando pelos cabeleireiros e tal. E a nota de 10 dizia, eu também ando pelo supermercado e tal. Aí a nota de R$2 pulou e disse, eu sou crente, eu sou... E quem pode falar isso é o tesoureiro, quando ele vai contar, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Então, amadas, olha a coisa difícil de acontecer. Ofertório, oferta para missões. Aí eu abro a minha carteira, a primeira nota que eu vejo, sabe o que é? Aquela que tem um peixinho, uma garupa. É de quanto? É que eu estou quase cego, não estou enxergando, né? Eu olho logo para ela, assim, fica para lá, não te mete no meio, né? Então, veja bem, o amor faz com que a gente diga, não, o melhor é esse aqui é o melhor. O meu Deus merece o melhor, para Ele é o melhor. E aí Deus fica feliz. Eu acho que o coração de Deus dá aquele sorriso, né? Meu filho me ama. Se eu sou pai, Ele está me honrando como pai. Entenderam? Então, muitos crentes dizem que estão ocupados demais para as coisas de Deus. O homem que ama o futebol de todo o coração nunca está ocupado para o futebol. Malaquias 1:11 está escrito o seguinte, no versículo 11, está escrito assim, mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhes é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós temos, sabe o quê? Nós temos a resposta de Deus. Deus é grande e sempre será grande sem nós. Nós precisamos de Deus, mas Deus não precisa de nós. Não é uma verdade? Nós precisamos. Quem precisa somos nós. É tanto que às vezes você tem grana mesmo, mas aparece uma doença na família. E essa doença não tem dinheiro que cure. Para quem você apela? Rede social, meus irmãos, estou pedindo oração aqui pelo meu filho, está com essa doença aqui, que somente Deus. Nessa hora o dinheiro não vale mais nada. Entenderam bem? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Se você não me honrar, tem quem honre. Eu sou grande em todas as nações, o meu nome é grande. E tem gente por aí que está me colocando em primeiro lugar. Se você não me dá oferta pura, se você não me valoriza, tem gente me valorizando. E eu sempre vou ser Deus. E eu sempre vou ser grande. Com o teu amor ou sem o teu amor. É assim que Deus está falando. Versículo 13 e o 14, aqui ele diz, dizeis ainda, que canseira. Em vez de prazer em servir a Deus, o povo de Israel achava ser uma canseira. Por isso oferecia um serviço de má qualidade ao Senhor. E hoje, muitos crentes dizem, que canseira, que chato ir à igreja todo domingo. O fanático por futebol diz, que canseira quando ele vai ao jogo? Nunca, porque ele ama o futebol de todo o coração.
Eu já vi crente falar, olha, isso é meio chato, todo domingo, às vezes tem uma programação, a gente não vai, porque se não for para a igreja, o pastor está ligando. E aí, irmão, está doente? O que é que está acontecendo, irmão? E eu acho chato isso, por isso eu vou. Não venha. Se é por isso, não venha não. Não venha não. Você tem que vir por amor ao Senhor. É Ele que está sendo adorado aqui. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Isso é uma honra que você está dando para o Senhor. Mas Ele não precisa não. Quem precisa somos nós. Vamos encerrar com essa palavra? Hoje virou moda ser evangélico. Quase todo mundo fala de Deus, mas quase todo mundo vive em pecado e eles não servem a Deus com ações de graça, mas com a boca. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração.